Boa noite, meus queridos. A paz do Senhor Jesus seja com você, na sua casa, na sua família. Saiba que o Senhor te ama e tem um plano de salvação para nossas vidas. E esse plano de salvação não está ligado às coisas terrenas da terra. Esse plano de salvação que Deus tem para nós está ligado com as coisas celestiais. A Bíblia diz que todos nós estávamos condenados eternamente. Significa que quando nós partíssemos desta vida, a nossa alma não iria retornar para o céu, mas iria para um abismo que foi criado para Satanás e seus anjos que se rebelaram contra Deus, os anjos caídos do céu. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus nos amou tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que quando eu e você crê e acredite que Ele é Senhor, a gente não pereça eternamente, mas a gente tenha a vida eterna. Nós só teremos direito a essa salvação se acreditarmos e crermos nesse Deus, nesse Jesus maravilhoso que deixou a sua glória para pagar por nós a dívida. Aleluia! E Ele conseguiu. Ele venceu a morte. Ele venceu, Ele pagou as nossas dívidas. Então você que está aí, não se ache um ninguém. Não ache que você não é importante. Não ache que você não vale nada. Você é importante sim. Você vale muito sim. Você pode até não ser importante para as pessoas. Você pode até não valer nada para alguns. Mas para Deus, para Deus você vale muito. Você vale o céu todo para Deus. Para Deus você é importante sim. Para Deus você é importante sim. Não deixe que as pessoas tirem de você o mais precioso que há dentro do seu coração, o seu caráter, a sua honestidade, o seu temor a Deus. Em todo tempo, Deus quer andar conosco. Deus quer estar conosco. Nós estamos enfrentando momentos ruins na nação brasileira e em toda a terra. A Bíblia diz e relata que o fim vai vir. O fim vai acontecer. Jesus vai voltar. Mas antes de Jesus voltar para buscar aqueles que estão andando com Ele na terra, aqueles que não estão se contaminando com as coisas terrenas, aqueles que estão renunciando às coisas carnais, aqueles que não estão se acomodando e nem se acostumando com as coisas do mundo, são esses que Jesus vem buscar. A Bíblia diz que antes de Jesus voltar, vai acontecer muitas coisas. Precisa acontecer o que está acontecendo. Guerra, nação contra nação, reino contra reino, enfermidades, maldade, frieza no coração das pessoas. Tudo isso tem que acontecer, porque a Bíblia precisa se cumprir. A palavra de Deus precisa ser concretizada sobre a terra, porque Deus é um Deus de fidelidade. Ele não mente, Ele não volta a sua palavra. O que Ele disser está dito. O que Ele falou vai se cumprir. Mas o que eu e você precisamos entender é que o tempo está correndo. Nós não podemos perder tempo achando que vai dar tempo buscar a Deus. Nós não podemos perder tempo com as coisas terrenas, meu querido e minha querida. Nós precisamos andar no caminho do Senhor. No Salmo 119, versículo 105, o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Precisamos aplicar esses versículos na nossa vida. Lâmpada é para que a gente não tropece no caminho a qual nós estamos andando. E luz para o nosso caminho é para que a gente não saia da rota que vai nos levar para o céu. Tem muitas pessoas saindo da rota que vai nos levar para o céu.
A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar até Deus a não ser por Jesus de Nazaré. Não tem outro meio, não tem outra saída. Jesus é essa porta, Jesus é essa ponte que pode nos ligar, que pode nos levar para Deus. Então não há outro. No mundo tem muitas riquezas, tem muitas belezas, tem muitas coisas satisfatórias, mas elas são só aparência. São coisas que o inimigo arquiteta e esconde por trás das coisas belas para aprisionar muitas pessoas, para prender as pessoas de se voltarem para Deus. E a cada dia que passa, as pessoas, elas se entregam às vaidades, elas se entregam aos seus desejos e aos seus prazeres, e isso não agrada a Deus. Por quê? Porque quando uma pessoa ela se volta para aquilo que a carne dela deseja, ela vai pecar contra o Criador. E a Bíblia nos diz que, sabe, meus queridos, muitas pessoas se apegam com isso. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas a Bíblia também nos diz que Deus é fogo consumidor. Quando uma pessoa anda desobediente no caminho, quando uma pessoa escolhe andar segundo os seus preceitos e desejos e prazeres, ela está desobedecendo a Deus. Ela está pecando contra Deus. Então Deus vai precisar tomar decisões para que essa pessoa volte para o caminho certo e se entregue a Jesus, para que ela possa ter herança do céu. Então Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina, Deus aborrece, Deus não aceita o pecado. Isso é uma das regras que Deus deixou. Que se o homem quiser, Jesus diz, aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quem quiser seguir a Jesus precisa renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus. Quem quiser seguir a Jesus precisa aprender a andar e a lidar com os problemas. Porque os problemas não vão deixar de existir nas nossas vidas. Porque Deus, através dos problemas, Deus, através das lutas, aperfeiçoará em nós a sua vontade, o seu poder, e nos tornará pessoas de caráteres verdadeiros, de caráter bom na terra, para que a gente possa herdar o céu. Então, quem não anda com Jesus na terra não vai ter direito de entrar na sua morada santa. Muitas pessoas querem ir para o céu quando partem daqui, mas nunca andaram com Jesus na terra. Desprezavam a palavra, que é Jesus, desprezavam o reino de Deus. Mas quando morrer, vai querer morar no céu. E que pena que essa pessoa não vai ter esse direito, porque está na palavra: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho do Pai, que é Jesus. Então nós estamos enfrentando coisas difíceis no mundo, na terra, no mundo. Mas Jesus, em todo tempo, Ele deseja trazer a solução para nossas vidas. Mas as pessoas, elas vivem segundo aquilo que elas olham, segundo aquilo que elas veem. As pessoas não querem andar pela fé. As pessoas não querem renunciar. As pessoas não querem buscar a Deus. Isaías 55, versículo 6 ao 7 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio, o homem, o seu caminho mau, e se converta ao Senhor, que é grandioso em perdoar. Mas nós olhamos para a geração de hoje e a gente vê pessoas com o coração vazio, com a alma vazia. Pessoas que estão se entregando aos seus deleites e estão tão distante de Deus. E por isso a terra geme, a terra sofre, as pessoas sofrem. Porque Deus é a vida. E sem Deus, meus queridos, sabe quando uma árvore ela é plantada em um ambiente, em uma terra, e se ela não for regada, ela começa a secar, porque está faltando água para que ela venha a ser regada e receba vida. Assim é o ser humano sem Deus.
O ser humano sem Deus, ela é uma árvore que não encontra água para sobreviver. E ela começa a secar e não dá frutos e vai secando e vai morrendo. Assim somos nós sem Deus. Nós somos como uma árvore sem água, que não tem aonde sugar aquela água para ter vida, para florescer, para dar frutos bons. Assim é o ser humano sem o seu Criador. Deus é a nossa vida. Então, sem Deus, nós não vamos sobreviver, nem na terra e nem eternamente. Então, agarre essa palavra nesta noite. Guarde ela no seu coração. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo de Deus está na terra. E Ele é quem convence do juízo, da justiça e do pecado. Mas se as pessoas não derem ouvido ao Espírito Santo, elas irão perecer. Porque o Espírito Santo, ele nos traz para Deus. Ele nos convence, ele nos alerta, ele nos orienta. Ele traz a verdade aos nossos corações através da palavra do Senhor. Se você não der ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, você perecerá. Porque o Espírito Santo de Deus é o único que pode te ajudar a se achegar a Deus através da palavra do Senhor Jesus. Jesus veio, pagou o preço, venceu. Jesus precisou subir para a glória, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito da verdade, que convence o pecador da justiça, do juízo e do pecado. Mas muitos estão perecendo porque não dão ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele fala com você nesta noite através desta reflexão, através desta palavra. Mas se você não der ouvido à voz do Espírito Santo, na sua vida não vai ter melhora. Você não vai prosperar, você não vai prosseguir. Porque é o Espírito Santo de Deus que pode trazer a você até a verdade. Então guarde essa palavra no seu coração e venha para Jesus, porque o fim vem. Jesus está às portas, e aquele que não estiver na palavra, aquele que não estiver andando com Jesus na terra, também não entrará no céu. Ah, irmã, uma palavra tão dura. É uma palavra dura, meu querido e minha querida, eu sei que é. Mas se a verdade verdadeira não for pregada, muitos irão para o abismo. O evangelho genuíno de Jesus Cristo, ele dói. Mas ele nos transforma. O evangelho genuíno de Jesus nos molda. Ele nos lapida. Ele nos liberta, nos transforma, nos santifica, nos purifica. Então, se você está ouvindo um evangelho que massageia o seu ego, corra desse tipo de evangelho. Porque o evangelho de Jesus é cruz, não é fácil, é duro, é difícil entrar no céu. A porta é estreita, meu amado e minha amada. Mas a glória que nos espera nunca irá se comparar com as coisas que nós passamos aqui, porque é eterno. Não é passageiro como as coisas terrenas. E as pessoas, elas se afundam e elas perecem porque elas visam só as coisas terrenas. Elas não se apegam com as coisas celestiais, com as coisas eternas de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele fala com você nesta noite. Venha para Jesus. Venha cear. Jesus quer cear com você. Jesus quer cear com você. Jesus quer cear com você. Jesus quer fazer parte da sua história. Jesus tem o poder de mudar essa situação. Jesus tem plano de salvação para você e a sua família. Quando Silas e Paulo foi preso porque estava pregando o evangelho, aquele cárcere que estava ali, que estava vigiando os prisioneiros, quando ele viu que Deus quebrou as correntes, quando Deus quebrou as cadeias para que Paulo e Silas saíssem, aquele homem se desesperou porque a responsabilidade que ele tinha de guardar aqueles prisioneiros era muito grande. Então ele quis dar fim à sua própria vida. Mas Paulo disse, não faça isso, estamos todos aqui. E ele falou, o que eu faço para ser salvo?
E Paulo disse: se creres no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Se você crê no Senhor Jesus, não só você, mas toda a sua família será alcançada pelo poder de Deus. Como isso vai acontecer, irmã Messia? Através da sua vida. Deus edificará toda a sua família. Então venha para Jesus, porque as coisas que o mundo oferece vai passar, mas aquilo que Deus tem para a sua vida, ela permanecerá, não só na terra, mas eternamente quando você partir daqui. Deus tem plano lindo, Deus tem plano lindo, Deus tem plano lindo na nossa vida, mas para Ele cumprir, é necessário que eu e você se volte para Ele através de Jesus e viva uma vida de renúncia e de obediência na terra. Então fique com essa palavra e vamos orar nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, é por intermédio de Jesus que nesta noite eu entro na Tua presença, Senhor, para Te louvar e Te agradecer pela oportunidade de estar aqui levando a Tua palavra para este coração, Pai, que vai ouvir. Senhor, não é fácil, Deus. Muitas são as guerras que essa pessoa tem passado, Senhor Jesus. Muitas são as indiferenças. Ela tem sofrido desprezo. Mas hoje a Tua palavra chegou até esta vida, Jesus. Jesus, eu peço ao Senhor que pela Tua bondade e misericórdia o Senhor alcance esta pessoa. E que esta semente que foi lançada nesta hora, nesta noite, possa frutificar e crescer e se tornar uma árvore frutífera na vida desta pessoa, Espírito Santo de Deus. Não permita que Satanás roube a palavra que foi lançada sobre este coração, Pai. Mas guarde o coração desta pessoa, que ela possa guardar o que ela ouviu hoje aqui, Senhor. E o mais importante, Pai, que ela possa se render a Ti, que ela possa entregar o caminho dela e a vida dela nas Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer coisas grandes sobre a sua vida e sobre o seu lar, Pai. Nós Te louvamos por esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui, por Teu amor, por Tua graça, pela salvação da nossa alma em Jesus de Nazaré, o Teu Filho amado e o nosso Salvador eterno. Queremos pedir a Tua proteção do Salmo 91. Não deixa, Senhor, que nenhum mal entre na nossa casa. Não deixa, Senhor, que nenhuma praga nos alcance, Pai. Pai, aqueles que têm planejado coisas ruins contra a nossa vida, caia por terra agora. Elementore, cantore, canto, em nome de Jesus. Pai, vem nos revestindo. Vem nos guardando, onde estiver uma serva, um servo do Senhor, que Te ama e que Te obedece. Fortalece, Senhor, guarda, livra, protege do mal, meu Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. Dá a Tua paz a esta pessoa que vai ouvir este vídeo, Senhor Jesus. E o abençoa, meu Pai. É no nome de Jesus que eu Te oro e Te agradeço. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor. Tenha uma boa noite. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço. Que a presença do Espírito Santo toque você aí agora onde você estiver. E que a presença do Espírito Santo te fortaleça e te guie para o caminho certo. Em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém.